Olá pessoal, eu sou o Leonardo, desenvolvedor do César em Concursos e o assistente social, criador do site cesoemconcursos.com.br. E hoje nós vamos gravar mais uma aula com você com o tema Fundamentos Históricos e Teóricos Metodológicos do Serviço Social, nosso famoso FHTM para concursos de serviço social. E somente questões de 2024 e vamos aqui delimitar o nosso tema de hoje dessa disciplina gigantesca, que é surgimento e institucionalização do serviço social. Vamos somente pegar essa parte hoje e depois gravamos outra aula para falar especificamente do movimento de reconceituação do serviço social. Se você ainda não conhece o nosso site, quero te convidar a visitar o nosso site. Basta você entrar no seu navegador do Google e pesquisar por Ceso em Concursos ou cesoemconcursos.com.br, como eu estou fazendo com você agora na tela. Vai ter aqui o link do nosso site, cesoemconcursos.com.br, o link do nosso YouTube, cesoemconcursos.com.br, tá? E também o link do nosso Instagram, que está um pouco parado ultimamente, mas aqui você encontra o nosso site de questões com mais de 4.000 questões atualizadas e comentadas de serviço social. E para você fazer login é só tocar aqui em entrar com o Google, que aí vai aparecer o login para você fazer. E é só selecionar o seu e-mail e fazer o login, certo? E aí você será levado para essa tela de questões com os seus filtros aqui que você pode filtrar tanto por disciplina, assunto, banca, modalidade, ano, instituição, né, prefeitura, a área, se é municipal, concurso estadual, federal, as bancas, mais de 100 bancas aqui configuradas para você estudar, certo? Então vamos aqui iniciar esta aula de fundamentos históricos da disciplina e o recorte de tema de surgimento e institucionalização do serviço social. Somos a única plataforma de questões de concursos especializada em serviço social. Ok? Vamos iniciar então esta aula. Banca Fundatec, ano de 2024, para o cargo de assistente social escolar da Prefeitura de Capivari do Sul, RS, né, Rio Grande do Sul. Vamos lá ver o que essa questão está nos pedindo aqui neste momento. Considerando a história do serviço social no Brasil, analise as assertivos abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. E aqui agora vamos ter a primeira assertiva aqui. Período de 1936 a 1945 é sempre importante você marcar, e aqui no site você tem a opção de marcar, tá? Fazer um destaque. Então, de 1936 a 1945, segundo a banca, o examinador está dizendo: marca o surgimento das primeiras escolas de serviço social e sua expansão no país, né? No país aqui, o Brasil, tá, pessoal? Vamos prestar atenção nisso para não errar. País, e aqui falou Brasil, tá? Serviço social no Brasil. Pronto. Então não está pedindo todas as escolas de serviço social no mundo, mas no Brasil, que é o país. Com prevalência da influência católica. Pronto. Falou de serviço social no Brasil, período de 36 a 45, e a influência católica é realmente o marco do surgimento das primeiras escolas de serviço social. Corretíssimo aí o que a banca está pedindo de nós neste momento. Podemos então assinalar que esta assertiva é verdadeira. Vamos agora para a segunda assertiva, mas eu vou comentar aqui com você o seguinte: este conteúdo está aqui no artigo da Yamamoto dos 80 anos de serviço social no Brasil, a certeza na frente, a história na mão. Então a banca aqui, a Fundatec, está pegando um artigo da nossa querida Yamamoto, tá? Para fundamentar a escrita dessa questão aí, certo? Então, Fundamentos Históricos do Serviço Social, FHTM, eu vou utilizar agora somente a sigla FHTM para se referir a essa disciplina. Vai utilizar muito de livros e de artigos, e ultimamente principalmente de artigos das grandes autoras, né? Yamamoto, Yazbek, tá? E às vezes o José Paulo Neto.
para falar de FHTM. Então, aqui, só para trazer para você a título de informação, as primeiras escolas de serviço social surgem, as 8 primeiras escolas estão aqui elas, né? 1936 a de São Paulo, 37 a do Rio e depois vem as outras aqui até 45, surgem as 8 primeiras escolas aí. Pronto. Segundo item, no período de 1965 a 75, tá? Destaque. Ocorre um marco importante no serviço social na América Latina. O que acontece? Ela vai dizer, o movimento de reconceituação. Pronto. Impulsionado pela intensificação das lutas sociais no continente, que se refratavam na universidade, nas ciências sociais, na igreja e nos movimentos estudantis com nítidas particularidades nacionais. Pronto. Perfeito. Está completamente correto. Fez um breve resumo aqui, pegando o que a Yamamoto disse. Vamos lá pegar aqui no artigo para você ver como é importante conhecer os artigos de serviço social dos grandes autores. Só um momento, viu? Reconceituação. 1965, né? Pronto. Tá aqui. Vou até dar um zoom para você. Tá aqui o que Yamamoto diz no artigo. No período de 1965 e 75, ocorre um marco importante no serviço social na América Latina, que é o movimento de reconceituação impulsionado pela intensificação das lutas sociais. Pronto. É exatamente o que Yamamoto diz, que a banca pegou. Então é sempre importante você notar isso. A banca pegou exatamente o que Yamamoto disse aí no artigo, tá, pessoal? Então temos aí agora o que? Duas assertivas verdadeiras. E olha como é fácil responder questões quando você sabe analisar o conteúdo e quando você conhece aquilo que a banca está pedindo de você. No caso, a Fundatec está pedindo bastante de Yamamoto neste momento, tá? Uma questão totalmente baseada no artigo dela. Pronto, já sei que as duas assertivas são verdadeiras. Aí você pode riscar agora. Vamos lá, a letra A. A letra A diz que as duas assertivas aqui, ó, são falsas, então eu já posso descartar a letra A, porque eu sei que as duas assertivas são verdadeiras, tá? Então eu vou descartar a letra A. A letra B diz que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, mas não é verdade, as duas são verdadeiras, então a B está errada. A letra C diz que a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, logo a C também está errada, as duas são verdadeiras. E a D diz que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, mas também está errado, porque eu sei que aqui é o movimento de reconceituação de 65 a 75 na América Latina. Olha só, de 5 alternativas, restaram apenas uma, que é o nosso gabarito aqui, que a gente já conseguiria resolver essa questão, pessoal. Olha como é simples quando a gente entende o que as bancas pedem. Então, você nem precisaria saber de certeza essas duas assertivas aqui finais. Só precisaria saber essas duas aqui, que já mataria essa questão, tá? Agora vamos ver por que essas duas aqui são falsas, né? Nas origens da profissão registram-se fortes influências do serviço social francês e italiano, né? Francês e italiano. Então a parte principal aqui para se analisar é essa daqui. As fortes influências do serviço social francês e italiano nas origens da profissão. É isso mesmo? É isso que acontece nas origens? É o serviço social com influência francesa e italiana? De forma alguma. É a influência belga aqui, pessoal. Não é francesa, é belga. É onde está o erro dessa questão. Vamos lá aqui agora para o artigo de Yamamoto. Na década de 30, o serviço social surge no Brasil ultimamente vinculado às iniciativas da Igreja Católica. E aqui, em sua missão de apostolado junto à família operária, registram-se nas origens da profissão fortes influências do Brasil, do serviço social francês e belga, tá? Então, isso é importantíssimo. Falou de 1930,
Fala-se de influência francesa e belga no serviço social. Descarte totalmente qualquer outra coisa. Francês e belga nas origens da profissão. E aqui no quarto item, perdão, seria o mais difícil aí para sinalizar, na minha opinião, né, de todas as outras, porque é pouco falar desse assunto aqui. O serviço social desenvolve-se após a Guerra Fria durante as chamadas 15 anos gloriosos, que marcaram uma ampla expansão da economia capitalista. Será isso? Não, por quê? Aí fica mais difícil, porque aqui não é 15 anos gloriosos. Até aqui tá tudo certo, sabe? Até aqui tá tudo certo. Ela pegou aqui do artigo da Yamamoto. No entanto, não é 15 anos, mas é 30 anos. Então isso daqui causaria um problema para quem não está muito acostumado a esse tipo de questão. Então o erro estaria aí em 15, tá? Então 30 anos, vamos para lá ver isso aqui. Mostrar para você aqui no artigo. Pronto. Diz a Yamamoto, o serviço social desenvolve-se após a Segunda Guerra Mundial nos chamados 30 anos gloriosos que marcaram uma ampla expansão da economia capitalista sob a hegemonia do capital industrial. Pronto, perfeito. Podemos marcar então a letra E como o nosso gabarito aqui da questão. Olha só, hein? Então uma questão que seria difícil aqui no último item foi facilmente acertada porque a gente sabia 2 itens aqui. Então quanto mais você sabe sobre uma autora, sobre a disciplina de FHTM e o surgimento dela, melhor você vai saber responder questão e posteriormente, quando tiver em dúvida, saberá como chutar por eliminação nesse caso aqui. Continuando agora para a próxima questão, banca Instituto Access, também de 2024, para assistente social da Prefeitura de Domingos Martins do Espírito Santo, diz assim o enunciado. A implantação do serviço social no território latino-americano está vinculada ao processo de industrialização e ao desenvolvimento do capitalismo, que já era uma realidade na Europa. Acerca desse assunto, julgue as assertivas abaixo em verdadeiras e falsas. Vamos agora para mais uma questão de julgar itens aqui. 4 itens também, mais uma vez. O serviço social latino-americano, tá? Diferente do brasileiro, assim como na Europa. Então ele está dizendo que o serviço latino-americano, assim como na Europa, teve forte ligação com a Igreja Católica. Sim ou não? Aí temos já que julgar isso aqui, sim ou não. O que resultou em práticas profissionais de caráter caritativo e assistencial. Pronto, vamos lá. Vamos dizer que você não conhece esse assunto aqui, não sabe nada de FHTM. Mas você está lendo aqui esse trecho. Aí você vai se lembrar pelo menos da graduação. Na graduação, você é ensinado na sua faculdade, se você frequentou pelo menos uma aula de surgimento e institucionalização do serviço social, você é ensinado que no surgimento do serviço social, a Igreja Católica desenvolvia práticas profissionais, né? O surgimento do serviço social está ligado a práticas profissionais de caráter caritativo, ou seja, da caridade, e assistencial, da ajuda ali emergencial. Então você já sabe, esse trecho aqui está correto. Pronto, metade do trecho está correto. E o serviço social na Europa, né, que tem influência francesa, franco-belga, né, que é o melhor termo que sempre se usa, franco-belga, ele também teve fortes influências, né, da Igreja Católica. Logo, se todos esses 3 estão certos, há grandes chances de aqui estar correto, né? O território do Serviço Social Latino-Americano também houve forte influência da Igreja Católica, pessoal. Então, esse item aqui está correto. Se esse item está correto e você sabe que ele está correto com certeza, logo vai ficar mais fácil para você resolver a esta questão, pois todos os itens dependem dele e a partir de agora é o que eu vou te mostrar. Então aqui você já poderia, né, riscar aqui com a nossa ferramenta de riscar a alternativa D que diz que o primeiro item é falso. Vamos agora ao segundo item. Na América Latina,
A Igreja Católica se ausentou. Então vamos lá. A Igreja Católica se ausentou de quê? Sempre pergunte isso. Quando se coloca um verbo que diz não ou que se fez algo aqui, tá? No passado ou no futuro, comece a duvidar da questão e se questionar. Ou ela vai estar correta, o item, ou ele vai estar muito errado. Então, na América Latina, a Igreja Católica se ausentou do processo de fundação das primeiras escolas de serviço social. Tanto que a primeira escola de serviço social da América Latina foi fundada pelo médico Alejandro Del Rio no território chileno. Ou seja, se você sabe que o primeiro item está correto, o serviço social teve influência da Igreja Católica, você vai desconfiar do item 2, pois ele está completamente errado quando diz que a Igreja Católica se ausentou do processo de fundação das primeiras escolas de serviço social, coisa que nós vamos provar aqui mais tarde, viu? Só um momento, em alguns segundos. Pronto. Então, este item aqui está falso, por considerar que a Igreja Católica se ausentou do processo de fundação das primeiras escolas de serviço social. Mas é correto aqui que a primeira escola de serviço social na América Latina foi fundada pelo médico Alejandro Del Rio, tá? Essa parte aqui está correta. Correta. Mas a outra está errada, o que torna o gabarito aí errado, isso daqui. Verdadeiro, falso, agora vamos à outra. A primeira escola de serviço social na América Latina foi fundada no Chile. Pronto. Exato. Em um momento que o país enfrentava miséria, crescimento urbano, desordenado e desemprego. Exatamente. Correto. Essa é a realidade da América Latina. Então, sempre que você vê uma questão falando sobre o serviço social na América Latina e o país está em miséria, crescimento urbano desordenado e desemprego, pode ter certeza, vai estar certo. Infelizmente, essa é uma realidade dos países da América Latina aí no século 20 e 21. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, temos até agora. Já poderíamos resolver a questão, mas vamos aqui agora. A seguir, tá? Vou mostrar aqui. Eu estou usando aqui este artigo como referência para você, para embasar a resposta aqui. O serviço social é a construção da política de saúde. A primeira escola de serviço social na América Latina é fundada em 1925 no Chile por iniciativa do médico Alejandro Del Rio, tá? Agora vamos lá a seguir. A primeira escola de serviço social da América Latina já está errada, porque está dizendo que a primeira foi a do Chile, fundada por Alejandro Del Rio. Então aqui já começou errado esse item aqui. Então ele já está falso. Pronto, já podemos dizer que ele está falso aqui. A escola Elvira Mate, ela existiu de fato. Ela existiu, mas não foi a primeira. Ela não foi a primeira. Se caracterizar pela sua laicidade, portanto não pertencia a nenhuma ordem religiosa ligada à ação do Estado. Isso aqui não existe, pessoal. Isso aqui já pode marcar. Todo mundo que dizer isso aqui na América Latina sobre o surgimento do serviço social está errado, tá? Vamos agora entender sobre o papel da escola Elvira Mate de Cruchaga, tá? Perdão aí, eu não sei falar espanhol. Vamos lá, pronto. Vamos aqui agora descer o artigo, você vai ver o seguinte, ó. Assim, as intervenções dessa nova categoria social aqui. Já em 1929 é fundada a escola Elvira Mate. Então a primeira é do Del Rio, 1925. Já em 1929, depois, 4 anos, vem a Elvira Mate de Cruchaga, também no Chile. Ao contrário da de Del Rio, que estava mais ligada, ou seja, a de Del Rio estava mais ligada à área médica, a de Cruchaga ela esteve mais ligada à Igreja Católica. Por isso que esse item aqui estava errado, quando ele diz que não houve, nas primeiras escolas de serviço social, a ação de influência da Igreja Católica, tá? Então, sim, a de Cruchaga não foi a primeira, foi a segunda, E ela esteve, sim, ligada à Igreja Católica nesse período. Tem aqui até uma citação do Castro 2000, que diz que a organização da escola Elvira Mate de Cruchaga obedeceu ao interesse da Igreja Católica em criar um centro católico ortodoxo para a formação de agentes sociais adequados às mudanças sofridas pela sociedade chilena, buscando responder aos estímulos concretos e práticos que lhe impunha as lutas de classe, assim como a sua estratégia de continentalização da influência católica na criação das escolas de serviço social. Pronto.
Temos aí agora o gabarito da questão, o quê? VF, VF, tá? Que o que nos sobra é a letra C. Perfeito, pessoal. Questão corretamente acertada, questão inteligente aí para se pensar, né, sobre o surgimento do serviço social na América Latina. Vamos agora à próxima questão. Vamos lá, mais uma questão de fundamentos históricos do serviço social e surgimento e institucionalização do serviço social. Em relação à história do serviço social no Brasil, assinale a alternativa correta. Questão aqui agora da banca Instituto AOCP, ano de 2024, para o cargo de assistente social da Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Diz assim a alternativa A. A primeira escola de serviço social no Brasil foi criada em 1936 em São Paulo. Então aqui, correto, né? Podemos marcar, correto, esse trecho aqui. Com o ensino influenciado pelas premissas teóricos-metodológicas norte-americanas. Errado. Não está correto isso aqui. Então, o início está correto, mas não é a influência norte-americana, pessoal, na década de 36. A influência norte-americana é só pós década de 40. Então, aqui a influência é qual? As primeiras escolas de serviço social foram fundadas pelas influências neotomistas, né? Então, vou até escrever para você aqui. As influências são neotomistas. Aí você pesquisa se ainda não sabe sobre o neotomismo, tá? Então, tá errado aqui. A banca está pedindo a correta, tá? Então, tá errada a alternativa A. O primeiro suporte teórico-metodológico, tá? É isso que a banca está pedindo. Para a qualificação da prática profissional e modernização foi buscada no materialismo histórico dialético. É aqui que está o erro da questão, pessoal. Não caiam nisso, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é questão de graduação, pessoal. Quem fez a graduação aqui, estudou o básico na graduação, sabe isso, tá? Sabe isso daqui. Materialismo histórico dialético é igual a marxismo. Sempre vincule assim, tá? Materialismo histórico dialético igual a marxismo, né? Igual à prática do assistente social nos dias de hoje, da contemporaneidade. Então, no surgimento não é o materialismo histórico dialético, é uma matriz conservadora, que depois eu falo sobre ela. Então, eu já vou até colocar aqui. Não conservador, né? Sem influência católica. Pronto. Se é neotomista, tem influência influência católica. Pronto, para você aqui pegar. Se é neotomista, tem influência católica. Se é materialismo histórico dialético, se refere a marxismo, a não conservador, sem influência católica. Letra C. A profissão emerge no Brasil unicamente como uma estratégia para profissionalizar e qualificar as ações de caridade desenvolvidas pelo laicato da Igreja Católica. De forma alguma, não emerge somente como isso. Então, houve várias razões pelas quais se surge a profissão no Brasil, tá? Isso aqui está completamente errado aí. Então, sempre desconfiem desse termo aqui unicamente quando as bancas colocam ele assim. Podemos eliminar a letra C. Em sua gênese, por vários anos, as práticas da profissão eram alinhadas ao projeto burguês. Olha aí, ó. A D responde a C. É só você ler com atenção. Então, não é somente uma influência de profissionalizar e qualificações de caridade. Na gênese profissional, eram alinhados ao projeto burguês, tá? Hegemônico na sociedade, por meio de ações imediatistas, alienadas, alienantes, moralizadoras, controladoras e difusoras do modo capitalista de pensar. O assistente social intervinha no contexto econômico da vida do proletariado, assolado pela pobreza e miséria, mas com forte fundo ideológico burguês. Gabarito da questão, letra D. É isso que a OCP pede de você aí. Por que a E está errada? A E diz: nos anos 1960, com a criação das grandes entidades sociais como SESC, SENAC, LBA,
houve uma alteração do público de atendimento da profissão, de pequenos segmentos da população pobre atingida pelas ações sociais e confessionais para amplos setores do proletariado, alvo das políticas assistenciais implementadas pelas instituições. Então, houve essa criação dessas instituições aqui, como SESC, SENASC, SENAC e LBA. No entanto, não foi nos anos 1960, foi na década de 40. Então, aqui já elimina essa questão aqui, essa alternativa, perdão, melhor dizendo. Sobra-nos, portanto, o gabarito letra D do Instituto AOCP, questão tranquila, tá, de resolver aí. Vamos a mais uma questão agora da banca IESES, ano 2024, para assistente social da Prefeitura de Biguaçu, Santa Catarina. Diz o enunciado da questão. A evolução histórica do serviço social no Brasil é marcada por diversas influências. Qual das opções abaixo representa corretamente essas influências? Então a banca quer saber de nós aqui corretamente qual é as influências da evolução histórica do serviço social no Brasil, né? Letra A. Influências europeias e norte-americanas adaptadas à realidade social brasileira. Letra B. Foco em práticas assistencialistas sem embasamento teórico ou metodológico. Letra C. Implementação de políticas sem considerar contextos históricos e sociais. Ou letra D. Diretrizes baseadas exclusivamente em modelos asiáticos de assistência social. A banca marcou unicamente, exclusivamente, desconfie, pode estar incorreto, é o caso dessa questão. Colocou baseado exclusivamente em modelos asiáticos de assistência social. Isso aí não houve, pessoal, não houve influência de modelos exclusivamente asiáticos aí na evolução histórica do serviço social. Completamente errada essa letra D. A NACE vai dizer que houve implementação de políticas públicas sem considerar contextos históricos e sociais. De nada disso aconteceu. Tá? A letra B, foco em práticas assistencialistas. Olha só, fiquei na dúvida, né? A gente fica na dúvida. Falou de assistencialista, fala de história do serviço social. Mas está dizendo que essa prática foi sem embasamento teórico ou metodológico, de forma alguma. O que a IASBEC mais vai fazer é mostrar que houve sim um embasamento teórico-metodológico aí proposto pela Igreja Católica, pela influência neotomista e tal, tá? Pela influência franco-belga. Então, tá completamente errada a letra B quando se passa a dizer que não houve embasamento teórico-metodológico sobre a letra A, que vai nos dizer que as influências europeias e norte-americanas adaptadas à realidade social brasileira. Então, sim, norte-americana por quê? Né? Vamos lá. Por que houve aqui norte-americana? Houve a norte-americana após década de 40, tá? Mary Richmond, pronto, associa Mary Richmond à influência norte-americana e você vai acertar. É europeia porque houve o modelo franco-belga de influência aqui. Então, é da Europa, Franco, França e Bélgica, tá? Pessoal, com influência católica adaptada à realidade social brasileira. Pronto. É essa a alternativa correta. E aí você sempre vai conseguir. Década de 30, influência franco-belga, europeia. E década de 40 posterior, influência norte-americana, associa com Mary Richmond. Pronto, acertou? Então vamos ficar por aqui na aula de hoje de serviço social a respeito dos fundamentos históricos e teóricos metodológicos com o recorte de surgimento e institucionalização do serviço social, tá? Finalizamos aqui esta aula e eu te peço que você dê like neste vídeo, se inscreva, se você está assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro dos novos vídeos, compartilhe este vídeo com um amigo, com uma amiga e comente aqui se você gostou, de onde você está assistindo, qual concurso você está estudando, se alguma banca você tem interesse em ver questões comentadas, comenta aqui também. Se inscreva no nosso canal e apoie nos seguindo e nos apoie também entrando aqui no nosso site cesoemconcursos.com.br. Se você gostou desse conteúdo, assine aqui o nosso site, tá? Tem aqui os nossos planos para você assinar e poder apoiar nós e estudar para concursos de serviço social, porque você vai estar nos apoiando aqui
de forma poderosa quando você assina o nosso site para estudar e também vai estar apoiando o seu próprio desenvolvimento, porque o estudo por questões é o melhor método de estudos para concursos de serviço social. É este o método que eu utilizo e é este o método ao qual eu sou aprovado todos os anos em concursos e processos seletivos, tá, pessoal? Até logo e vou gravar uma nova aula em breve de movimento de reconceituação.